No episódio anterior, acompanhamos o primeiro dia de internação de José Nogueira. Ele estava no Hospital Municipal Souza Aguiar e foi transferido para o Hospital Central da Marinha. Você conheceu um pouco mais da infância e da adolescência do espião e descobriu que, além de espião, ele era jornalista. Participou de diversas organizações anticomunistas e acabou denunciando um ex-amigo apelidado de Joaquim Metralha. Meu nome é Rafael Alberti e esse é o terceiro episódio de Um Espião Silenciado, um podcast produzido pela HD1 e que faz parte da série de não ficção Resgate, que traz à tona casos abafados da história do Brasil. Episódio 3, À Direita do Muro. Meu nome é Vanessa Pádua, eu sou médica formada pela Universidade Federal Fluminense. Eles não tinham, com certeza, o que a gente chama desse protocolo de atendimento dos pacientes vítimas de trauma. Poxa, caiu do terceiro andar? Metade dos pacientes que caem do terceiro andar não sobrevivem. E nesse momento, José Nogueira estava no grupo de pessoas que poderia sobreviver à queda. O seu porte físico chamava a atenção. De acordo com o jornal Diário Carioca, do dia 21 de julho de 1963, José Nogueira é descrito dessa forma, abre aspas, aspecto físico excelente, tendo mesmo a aparência de galã cinematográfico, fecha aspas, e continua, era um cearense tão desconfiado quanto inteligente. Exímio praticante de jiu-jitsu, confiava bastante nessa arte de defesa pessoal. Quase nunca andava armado, apesar das jogadas perigosas que fazia. Ele tinha autorização de andar armado. Ah, é? Era. Sabe por quem? Quem que autorizava ele? Aí eu não sei. Militar? Aí ele dizia que não precisava. Vendo a foto de José Nogueira em Mundaú, dá pra perceber que de fato tinha um corpo atlético e isso pode ter ajudado muito nessa sobrevida. Ele passou do estado de coma para o estado de semicoma, ou semicomatoso. O que eu acredito que eles tenham classificado como esse estado semicomatoso é o que a gente hoje classifica como um paciente mais torporoso. E o que seria isso? É uma situação que o paciente abre os olhos, mas ele tem que ter um estímulo doloroso. Agora, eu fico imaginando que o paciente em questão, ele estaria assim, até abrindo os olhos, aí quando perguntava alguma coisa para ele podia balbuciar algumas palavras. Segundo o jornal Diário Carioca, do dia 21 de julho de 1963, ele chegou a balbuciar algumas palavras para o irmão, como se quisesse falar algo sobre a queda. No final do episódio anterior, falamos sobre a denúncia feita por José Nogueira a um amigo, lembram? Aquele fotografado com uma metralhadora. Pois é, esta denúncia que colocava em risco a vida de José Nogueira foi publicada em 1959 no jornal Tribuna de Notícias, que pertencia à Cruzada Brasileira Anticomunista, fundada por Joaquim Metralha. Se já não bastasse a ousadia da denúncia em si, ela estava sendo feita contra o seu amigo Joaquim Metralha, no próprio jornal fundado por ele. Na verdade, podemos falar que o Tribuna de Notícias está mais para um tabloide por ser de baixa circulação e com uma pegada sensacionalista do que para um jornal. As notícias e reportagens em geral eram assinadas pelo almirante Penaboto e pelo próprio Joaquim Metralha e tinham como marca a crítica feroz ao comunismo e qualquer ideologia de alguma maneira identificada como de esquerda. Para você entender que a expressão que eu usei, crítica feroz, não é exagerada, vou ler um trecho de um artigo do Tribuna de Notícias de 1958, achado por mim na íntegra no Arquivo Público do Estado de São Paulo, APESP, assinado por Joaquim Metralha com o título Recado particular do nosso diretor aos comunistas e inocentes úteis do Estado do Rio de Janeiro. Vocês todos, políticos ou não, principalmente os que moram na cidade onde resido, Niterói, são nojentos, são vis, são cães miseráveis. Vocês não são homens, são mulheres vestidas de calças e não têm coragem moral nem valentia pessoal para fazer isso. Não passam de cretinos que nos seus conciliábulos noturnos
nos atacam e tramam a nossa morte. Mas é que nenhum de vocês, nem seus chefes e líderes, possuem a coragem, a não ser para por telefonemas ou cartas anônimas, me dirigirem e a minha família insultos e palavrões. Vocês nunca tiveram coragem de me desafiar para um duelo, mas eu os desafio, um a um ou todos juntos. Enojado e com profundo asco, Joaquim Miguel Vieira Ferreira, ou melhor, para vocês, Joaquim Metralha. Um artigo que se intitula Recado Particular aos Comunistas não se trata de uma reportagem jornalística, e sim de uma ameaça. O que me chamou muito a atenção nesse trecho é como ele se sente à vontade para se colocar de forma tão agressiva e explícita, ameaçando inclusive atentar contra a integridade física dos seus inimigos políticos. Tratando-se de um anticomunista tão ferrenho quanto Joaquim Metralha, já dá para entender o porquê José Nogueira temia perder a vida. Antes de falar sobre a denúncia, é interessante que eu te conte onde achei essa fonte. A primeira vez que tive contato com esse documento foi alguns anos atrás, em 2017, 2018, no mestrado. Tive a curiosidade de saber a qual acervo pertencia esse documento, ou seja, quem estava de posse desse documento antes de chegar na Fundação Getúlio Vargas. Pode parecer um preciosismo, mas faz parte do ofício de um pesquisador. Por exemplo, quando e por quem foi produzido esse documento? O que estava acontecendo naquele momento? E foi com esse apego aos detalhes que tive a surpresa. Esse documento estava no acervo do presidente João Goulart. Ou seja, os documentos pessoais e do governo João Goulart foram cedidos à Fundação Getúlio Vargas através de 2 pesquisadores que foram amigos e muito próximos do presidente. Afinal, o que João Goulart estava fazendo com uma reportagem do José Nogueira no seu arquivo pessoal? Existia um setor, dentro até das Forças Armadas, desses serviços de inteligência, que no mínimo era crítico ao modo como a oposição se comportava em relação ao João Goulart, é o mínimo que se pode dizer. Portanto, eles também coletavam informações sobre como é que operavam essas organizações de direita, o que elas faziam, quem eram os seus membros. Com certeza existia um setor de contra-inteligência. Para além dessa explicação mais histórica, há indícios de que José Nogueira e João Goulart mantinham relações pessoais. Mas a minha curiosidade é saber assim, se ele em algum momento falava para a família, olha, eu apoio o João Goulart, eu não gosto dele. Não, ele se dava muito com o João Goulart. Eles eram amigos? Era. Conheciam? Tipo... Almoçava na casa do João Goulart. É mesmo? Ele falava. Caramba. Hoje eu almocei na casa do João Goulart. Mas se dava com muita gente importante. Eu digo, meu Deus do céu. Sim. Ao longo de 10 páginas, incluindo textos e anexos, com telegramas, reportagens e carteiras de identificação, José Nogueira faz uma série de acusações. A primeira acusação é a chamada Carta Brandi, em que José Nogueira inicia falando o seguinte, abre aspas, o primeiro impacto causado à opinião pública brasileira foi o aparecimento da famosa Carta Brandi, cujos autores materiais foram devidamente punidos. E o autor intelectual? Joaquim Miguel Vieira Ferreira, secretário-geral da Cruzada Brasileira Anticomunista, dotado de inteligência fértil, é, ao seu dizer, o autor intelectual da repulsiva Carta Brandi, o que foi ouvido por mim próprio, pelo sargento da Armada Geraldo Magela Nogueira e pelo senhor Valdemar Barros Esteves, funcionário da Paner do Brasil e repórter da Tribuna de Notícias. Fecha aspas. Vou fazer uma pausa na leitura do documento para explicar o que foi a Carta Brandi. Foi uma falsa carta, digo falsa, pois foi comprovada a fraude por um inquérito policial militar e atribuída ao deputado argentino Antônio Jesus Brandi. Ele teria endereçado essa carta ao vice-presidente João Goulart em setembro de 1955, e o teor era uma negociação com Juan Domingo Perón para criar um movimento armado e instalar um regime de esquerda no Brasil. Tanto João Goulart quanto Perón eram lideranças ligadas ao espectro político da esquerda, ou seja, a Carta Brandi seria uma conspiração da esquerda para dar um golpe comunista no Brasil. Se essa acusação for verdade, qual seria o interesse do Joaquim Metralha em fazer uma carta dessas? Joaquim Metralha era um anticomunista radical e tudo o que pudesse fazer para atrapalhar seus opositores políticos ele faria.
principalmente faltando um mês para as eleições para presidente e vice-presidente do Brasil em 1955. Não teve o efeito pretendido, já que João Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, conseguiu se eleger como vice-presidente, derrotando Milton Campos, da União Democrática Nacional, UDN. Só uma informação, para quem não sabe, na época, a votação de presidente e vice-presidente não era por chapa, era de forma separada, você votava para presidente e para vice-presidente. Na época, foram presos 2 falsários, Francisco Malfucci e Cordeiro. E o general Malhel Filho, responsável pela apuração da autenticidade da carta, reconheceu que Carlos Lacerda esteve reunido em sua casa com Cordeiro, um dos falsificadores presos. Curiosamente, Lacerda, grande liderança política da UDN, partido de direita, era o dono do jornal Tribuna da Imprensa, que foi o primeiro órgão de imprensa a divulgar a Carta Brandi, com o título Eis a prova da traição de Jango. Em pronunciamento na TV Rio, Lacerda diz, abre aspas, depois de um documento desses, que mais se pode dizer? Teremos uma eleição a 3 de outubro e o candidato franco favorito à vice-presidência da República é um homem ligado à 5ª coluna comunista no Brasil. Como se isso não bastasse, tem-se agora a prova evidente da submissão de João Goulart a Perón. Será preciso acrescentar mais alguma coisa? Vamos nos conformar a ver o Brasil governado por conta e ordem de Perón? Não quero ditadura para o Brasil, mas acho que a crise brasileira exige uma reforma de estrutura completa e urgente, que reestabeleça a confiança do povo, criando condições para a democracia no Brasil. Essa reforma é indispensável e pode ser obtida, dentre outras maneiras, por uma solução extralegal. A ilegalidade em tempo de crise não é a mesma ilegalidade dos tempos normais. Reivindico plenos poderes para que o governo, durante determinado tempo, execute determinadas tarefas. Vamos permitir a infiltração comunista e peronista em nosso país através do próprio vice-presidente da República? Vamos entregar o Brasil de graça a Perón só para que haja eleições? Na Hungria e na Polônia também houve eleições. Nem por isso se impediu que os comunistas tomassem conta desses países. Fecha aspas. A Carta Brandi foi divulgada faltando apenas 2 semanas para as eleições e o depoimento de Lacerda na TV pretendeu desestabilizar a candidatura de Jango à vice-presidência. Lacerda vai além e propõe a suspensão das eleições e a tomada de poder à força com o intuito de evitar a infiltração comunista no Brasil. A segunda acusação seria uma nova falsificação feita por Joaquim Metralha, que José Nogueira intitulou como A Nova Carta Brandi. Abrindo aspas para José Nogueira. Prosseguindo Joaquim com as suas ideias revolucionárias, foi que com o objetivo de prejudicar a ascensão ao poder dos integrantes do PTB e desse modo favorecer a UDN, seu partido, passou a anunciar previamente a existência de um acordo firmado entre PTB e PCB. Fecha aspas. Ou seja, de acordo com José Nogueira, Joaquim Metralha teria feito um documento falso de aliança entre o PTB e o Partido Comunista Brasileiro, PCB. Vale lembrar que estamos em 1958, auge da paranoia anticomunista, e qualquer pessoa ou partido político que fosse associado ao comunismo era visto com maus olhos por parte da sociedade. Voltemos ao documento. Abre aspas. Em fins de setembro de 1958, encontrava-me em companhia de Joaquim, na sede da Cruzada, quando, ao atender determinado telefone, assim respondeu: Almirante, já vou fazer a bomba. Fecha aspas. A bomba que José Nogueira se referia era o acordo falado anteriormente sobre os partidos. Esse documento circulou nas mãos de autoridades militares e, por fim, do cardeal Dom Jaime Câmara, figura influente nos bastidores da política e das Forças Armadas na época, que não confirmou a veracidade do documento por 3 motivos. Não estava assinado, continha muitas incoerências e estava mal datilografado. Inclusive, José Nogueira comprova sua denúncia anexando uma matéria do jornal Última Hora de 2 de outubro de 1958, em que aparece a nova Carta Brandi e uma carta de próprio punho do arcebispo refutando a falsificação. Vale ressaltar que a manchete do Última Hora aponta que os falsificadores de 1955 foram os mesmos de 1958. Durante todo o mês de setembro de 1958, ou seja,
há poucas semanas das eleições, estamparam nas manchetes do Tribuna da Imprensa o falso acordo e a tentativa de impugnação na justiça de candidaturas ligadas ao comunismo, feitas por Joaquim Metralha. Como vocês já perceberam, essas fake news surgem semanas antes das eleições, sempre com o intuito de influenciar o eleitorado a não votar em candidatos de esquerda. A terceira acusação de José Nogueira é uma nova denúncia de falsificação que teria sido produzida por Joaquim Metralha e batizada por ele de sinopse. Nas palavras de José Nogueira, abre aspas, numa tarde de outubro, ao anoitecer, Joaquim vai ao encontro do inspetor Cecil Borer, que estava à sua espera à porta do edifício em que reside em Laranjeiras, e toma conhecimento por parte deste de que havia uma exposição de motivos elaborada por técnicos do Ministério da Fazenda por ordem do respectivo ministro Sr. Lucas Lopes, que concluía pedindo a paralisação de Brasília a fim de evitar o caos econômico do país e também que os oficiais da Sorbonne, fecha aspas, oficiais da Sorbonne eram os militares mais intelectualizados que faziam parte da Escola Superior de Guerra, ESG, um local de altos estudos de estratégias militares. Abre aspas. Haviam recebido uma cópia desse estudo para apreciação e consequente pronunciamento. Joaquim então volta à cruzada. Fecha aspas. No caso, a cruzada brasileira anticomunista. Abre aspas. E começa a idealizar um novo tipo de falsificação em torno do momentoso assunto. Fecha aspas. Então, existia um documento do Ministério da Fazenda pedindo a paralisação da construção de Brasília com receio que houvesse uma crise econômica mais ampla. Aproveitando-se disto, Joaquim Metralha falsifica esse documento, acrescentando que o Ministério também pedia a retirada do presidente Juscelino Kubitschek e do vice-presidente João Goulart. Joaquim Metralha apresenta essa falsificação tanto para o Diário de Notícias quanto para o Tribuna da Imprensa. Nenhum dos jornais publicou porque não receberam autorização dos diretores. Frustrado, Joaquim Metralha divulgou por conta própria em seus círculos de influência militar e política e acabou influenciando o senador Otton Mader, da UDN do Paraná, a apresentar um projeto pedindo o adiamento inaugural de Brasília. Um mês depois, Joaquim Metralha continua com as fake news e perseguições contra JK e Jango, e por incrível que pareça, dessa vez consegue a publicação dessa falsificação chamada Tiradentes em um dos maiores jornais do país, o Jornal do Brasil. Abre aspas. Não satisfeito com o resultado em parte negativo daquele documento, sinopse, Joaquim, aproveitando-se de alguns itens do esboço utilizado na sua fabricação e também de itens do próprio documento, nova subversão põe em prática. Desta feita com um plano terrorista que ia do rapto à prisão do presidente e vice-presidente da República e respectivas famílias, conforme se verifica no recorte anexo do Jornal do Brasil, datado de 4 de novembro de 58, fecha aspas. E José Nogueira termina sua série de denúncias apresentando em foto um telegrama que diz ter sido mais uma falsificação de Joaquim Metralha. Nesse telegrama, Joaquim Metralha busca associar militares rebeldes da Marinha com o comunismo. E, por fim, alerta que próximas eleições de 1960, uma nova falsificação estaria sendo feita para comprometer os opositores de Jânio Quadros, futuro candidato à presidência e uma promessa para o conservadorismo da época. Todos esses documentos, Carta Brand, Nova Carta Brand, Sinopse, Tiradentes e Telegrama, podem ser vistos no site. E agora Joaquim Metralha reaparece. Em um trecho do seu prontuário na Delegacia de Ordem Política e Social do Rio de Janeiro, DOPS, consta o seguinte, abre aspas, impugnou ele nas eleições de 50, 54 e 58 mais de 200 candidatos comunistas aos postos eletivos de senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos e ainda mais de 30 organizações e 10 jornais e revistas, todos representantes do extinto de jure Partido Comunista do Brasil, PCB, obtendo em todos esses processos mais de 86% de vitórias concretas. Fecha aspas. O placar impressiona. A grande maioria dos processos de impugnação movidos por Joaquim Metralha tiveram êxito. Um elemento explica tantas vitórias. Além do apoio de setores da Igreja Católica e de importantes comerciantes industriais e banqueiros, a cruzada recebia minuciosos informes de agências de inteligência dos Estados Unidos, especialmente do FBI e da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Essas conexões e a boa reputação do almirante Pena Botto entre os militares americanos
podem explicar a cruzada ter tido vida tão longa, existindo até o início dos anos 70. Para além da cruzada, a luta contra o comunismo foi ganhando muitos braços, sobretudo nos anos 60, e o número de siglas se reproduziu às dezenas. De todas essas siglas, uma delas chama atenção: o MAC, Movimento Anticomunista, uma organização que saía do discurso para a prática. Nesse caso, para a prática terrorista. Meu nome é José de Segadas Viana, eu sou jornalista, ativista político, um observador dos fatos da vida e convivi durante um período com a base do movimento, a base e a liderança do movimento anticomunista no Rio de Janeiro, durante 62 e 68. Meu elo de ligação era familiar. Eu era criança, eu nasci em 1956, portanto, 62 eu ainda era criança. Mas minha mãe foi viver com um coronel do Exército de Cavalaria, Carlos Ardovino Barbosa. Ela se separou do meu pai e foi viver com esse coronel. Esse coronel, ele, mais tarde eu fui saber dos fatos todos, ele era o chefe do MAC no Rio de Janeiro. E as reuniões todas do MAC aconteciam lá em casa, eu convivi com várias figuras do MAC, mas eu soube realmente dos fatos detalhados, todos relatados por minha mãe, apesar de eu ter convivido com algumas dessas pessoas. Em um relatório da Delegacia Especial de Ordem Política e Social de São Paulo, o DEOPS, o MAC é descrito dessa forma. Abre aspas. O MAC é uma organização secreta com rito próprio e cerimônias especiais para a aceitação de um novo elemento. Cada proposta de admissão de um leigo é apreciada pelos iniciados durante 3 meses, período em que se aprecia as tendências políticas, aptidão física, situação financeira e profissional do candidato. Fecha aspas. Já de acordo com Segadas Viana, o MAC era dessa forma. Essas pessoas conviviam lá em casa e tinha uma estrutura. O MAC, ele se reunia lá em casa para planejar sequestros de lideranças estudantis, espancamento de estudantes em manifestações na Cinelândia ou até mesmo prestação de serviços particulares a determinados generais da ativa. Joaquim Metralha, como era comum nos círculos anticomunistas, integrava várias organizações, e aqui ele reaparece como membro do MAC. José Nogueira não chegou a se tornar um membro, mas esteve presente em algumas reuniões dessa organização. O MAC é fundado após o reatamento das relações diplomáticas do governo brasileiro com a União Soviética pelo presidente João Goulart. Ela tinha sido cortada desde o governo Dutra, em 47, e o retorno dessa diplomacia gerou a criação desse órgão terrorista anticomunista. O MAC faz uma série de pichações com dizeres como, abre aspas, fuzilemos brasileiros os lacaios de Moscou, fecha aspas, e, abre aspas, fogo nos comunistas, fecha aspas. Mesmo que fossem apenas pichações, já exibiam um discurso pregando explicitamente a violência, e não demorou muito para que essa violência tomasse forma. O MAC era muito informal nesse sentido. O MAC era o seguinte, o negócio aqui é vir para cá para se juntar com a gente, isso é uma frase que eu escutei que eu nunca esqueci, para dar porrada. Quem for bom de dar porrada, tá com a gente. Não fugir da porrada, tá com a gente. Por quê? Porque como eu falei até com o Rafael antes, a principal, dentre todos os crimes e atividades ilegais do MAC, a principal que o MAC se dedicava era o espancamento de estudantes. Então, na minha casa mesmo, parte do arsenal do MAC, que era particular do Ardovino, era composto pelo menos por 5 metralhadoras Uru, que eu me lembro que na época era a metralhadora utilizada pelas Forças Armadas Brasileiras e pelas polícias militares, granadas, e pistolas de 9mm, pistolas 45 e obviamente revólveres também. Você não tinha armas mais adiantadas que na década de 60, aqui no Brasil, o que você tinha de mais avançado em termos de arma de guerra usual era a metralhadora Uru. E essa violência se concretizou na forma de um atentado. Em janeiro de 1962, 2 meses após as pichações, o MAC promoveu ações em série. Uma delas foi em São Paulo contra o Última Hora, jornal visto como defensor do governo João Goulart. O jornal À Noite, de 12 de janeiro de 1962, narra o que aconteceu. Abre aspas. São Paulo, 12, urgente.
cerca de 2 horas e 15 minutos da madrugada de hoje, um grupo de terroristas lançou uma bomba no prédio do jornal Última Hora, localizada na Avenida Anhangabaú, bem no centro dessa capital. Fecha aspas. As demais ações foram feitas no Rio de Janeiro, cidade sede do MAC. Jogaram gás lacrimogêneo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, promoveram um atentado na missão comercial russa no bairro das Laranjeiras e colocaram uma bomba na exposição soviética em São Cristóvão. De acordo com os jornais da época, ao chegar no local, o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, acusado diversas vezes de colaborar com o MAC, ficou em choque quando viu Lameirão. Abre aspas para o jornal Última Hora do dia 22 de maio de 1962. Visivelmente transtornado, transpirando e com os cabelos em desalinho, gritou: "Prenda aquele homem!" As investigações começaram e descobriram que um agente de informações dos Estados Unidos, chamado Ronald Waters, tinha sublocado a sala 1120 do edifício da Avenida Central para o coronel Ardovino, chefe do MAC. Ronald James Waters. Esse ligava com constância para minha casa para falar com o coronel Ardovino. Segundo minha mãe, ele era a pessoa que financiava o Ardovino e para que o Ardovino conseguisse manter o MAC, comprar armas, munições, pagar gratificações a membros do MAC. No dia 4 de junho de 1962, Ardovino ameaça contar tudo o que sabe sobre o MAC e delatar pessoas do alto escalão social que estariam envolvidas com o grupo. Coincidentemente ou não, 8 dias depois, seu nome desaparece do processo e somente 7 membros de baixo escalão do MAC e cúmplices são indiciados. Mas o atentado do MAC que mais chamou a atenção da imprensa na época aconteceu às 3 horas da madrugada do dia 6 de janeiro de 1962. Membros dessa organização se encaminharam para a Praia do Flamengo número 132, sede da União Nacional dos Estudantes, UNE. Chegando na sede da UNE, os membros do MAC saltaram dos carros. O porteiro da UNE percebeu que a maçaneta da porta de entrada estava sendo forçada. Em seguida, começou a ouvir os disparos. 17 tiros foram efetuados com armas de uso militar, tendo 8 quebrado as vidraças da sala da presidência, se alojando no teto e fazendo o reboco cair. Metralharam com um tiro de metralhadora, né, e picharam a sede. Fora os lacaios comunistas. MAC. MAC era um movimento anticomunista, né, que era um movimento de extrema-direita. Estou dizendo, a toma extrema-direita aí, quer dizer, muito, digamos assim, com um discurso político radical contra a UNE, contra o movimento sindical e, sobretudo, contra o governo de João Goulart. Aldo Arantes explica quais atitudes tomou depois do atentado. Quando a UNE é metralhada, quer dizer, acordamos, tal, e de imediato, quer dizer, reunimos a diretoria ali mesmo e fizemos uma nota denunciando o Lacerda. Então, a luta foi, e fizemos um chamamento para uma entrevista coletiva que foi feita logo de manhã e convocamos um ato para o mesmo dia, no final do dia, lá no centro do Rio de Janeiro, na Cinelândia. Foi um grande ato, com grande repercussão, entende, como repúdio àquilo e um ato contra o Lacerda. No jornal À Noite, de 12 de janeiro de 1962, Aldo Arantes diz que recebeu telefonemas e que indicaram 4 envolvidos no metralhamento: 2 policiais, um civil e uma figura já bastante conhecida nesse podcast, Joaquim Metralha. Descobri, em 2017, um documento valioso no Arquivo Nacional. Consiste em extensos e detalhados relatórios enviados por Joaquim Metralha ao Serviço Nacional de Informações, SNI, uma espécie de central de espionagem da ditadura militar, se justificando de acusações de quebra de regras básicas para o trabalho nesse órgão de informação, como o uso do SNI para fins privados e roubo de materiais. Nestes registros, Joaquim procura negar cada acusação lançada contra ele, apelando inúmeras vezes à sua moral ilibada e serviços prestados à Revolução de 64 desde 1962. Para isso, anexa recortes de jornais da época, sublinhando e comentando as notícias sobre atentados e crimes que se referem a ele, e se coloca como precursor da agitação política que derrubou João Goulart da presidência. O interessante desse documento
é que, como era confidencial na época, Joaquim Metralha se sente à vontade em confessar todos os atos de sabotagem e terrorismo que cometeu durante as décadas de 50 e 60. Como sabemos, a ditadura acabou, ou não. E em tempos democráticos, a exposição desses documentos acaba o incriminando. É o que chamamos em história de efeito bumerangue. Uma fala espontânea em um período autoritário vira em tempos democráticos a confissão de ilegalidades. Sobre o atentado contra a UNE em 1962, ele assume toda a articulação e cita nos grifos os nomes dos oficiais de alta patente da Marinha, o capitão de mar e guerra Maurício Dantas Torres, o diretor-geral de aeronáutica da Marinha Augusto Rademacher, o almirante Carlos Penabuto e o ex-ministro da Marinha Silvio Reck. Especialmente o metralhamento da UNE gerou pressão para que as autoridades desvendassem a autoria dos atentados. Alfredo Nasser, ministro da Justiça, requereu investigações e preparou um dossiê com as conclusões. Mas o ministro se desligou de suas funções em junho de 62, o dossiê nunca foi tornado público e os acusados não foram presos. O jornalista Benedito Coutinho, de O Jornal, revela o que continha no tal dossiê. Segundo ele, lá aparecem nomes de envolvidos com o MAC. O maior deles era o de Carlos Lacerda, governador na época do estado da Guanabara, atual estado do Rio de Janeiro, que seria o chefe do MAC. Além de Lacerda, pessoas próximas a Cecil Borer, um famoso delegado de polícia, e Penabuto estavam incluídas no relatório. Ou seja, uma articulação que ia desde o governador até altos escalões da Marinha e da polícia. Haviam generais da ativa, os irmãos Barros Nunes, que um era almirante, outro era general. Esses davam suporte, esse eu posso afirmar, davam suporte político e militar, indireto ou direto, ao Ardovino e ao MAC, consequentemente. Aldo Arantes é outro que confirma a nossa tese. Setores das Forças Armadas eram ligados a esses grupos de extrema-direita. Isso é óbvio, sempre foi, hoje em dia também é. No entanto, o governador da Guanabara e seu chefe de polícia afirmam já saber tudo. Já declaram saber que o MAC é uma organização comunista que finge trabalhar contra os comunistas para despistar. Nós denunciamos porque o governador Lacerda estava por trás do ataque à UNE. Quer dizer, o movimento anticomunista, quer dizer, tinha ligações com, então, o governador Lacerda. Quer dizer, eles foram derrotados com o problema da crise da legalidade, não é? E a direita começou a se articular para exatamente na continuidade de 64 dar o golpe militar. Porque muito da investigação passava pelo Rio de Janeiro e a coisa ali era toda controlada pelo Lacerda. Mas se você acha que o MAC foi o único envolvido nesses atentados, está enganado. Uma outra organização também metralhou a sede da UNE. Faziam rituais com punhais, vestiam mantos negros, usavam o lema "Dominaremos os infernos" e era chamada pela imprensa de Ku Klux Klan brasileira. Esse é o podcast Um Espião Silenciado, a primeira temporada da série Resgate, produzido pela HD1. Criador e apresentador Rafael Alberti, roteiro do Vitor Garcia e Rafael Alberti, supervisão de roteiro Sara Zobel, a edição do Henrique Machado, trilha original Vitor Oliveira, produtor Elias Silva, produtores executivos Lídia Roncone e Guilherme Sagas e direção do Gus Lanzetta. Mas o meu nome ninguém vai